Shalom, queridos, graça e paz. Que bom podermos estar mais uma vez juntos para cultuar o Senhor, para estar diante de Deus com a palavra, com a celebração, com cânticos, com louvores, mas sobretudo nessa comunhão, dessa forma tão diferente que nós temos vivido esses dias, mas que nos tem ensinado muito. Dou as boas-vindas a todos vocês que já estão conosco, vocês que já estão entrando nessa live. Louvo a Deus pela sua vida, mas quero te fazer um pedido. Ainda dá tempo de você compartilhar o nosso link com os parentes, os amigos, com os seus contatos, e será muito especial. Será muito especial o que Deus tem para nós hoje. Hoje está conosco o pastor Samuel, que faz parte da nossa equipe de louvor lá da Comunidade Batista Betel, e também é um dos pastores que trabalha conosco lá, exercendo esse ministério tão precioso que Deus nos tem colocado nas mãos. Sejam muito bem-vindos mesmo. E gostaria que você reunisse sua família agora onde você está e pudéssemos juntos orar. Eu sei que de repente você já fez isso hoje, mas eu quero fazer junto com você uma oração, entregando esse dia de jejum e de oração, de consagração. Eu estou fazendo isso agora junto com você, junto com a nossa casa, para que realmente nós possamos pôr um selo nesse dia, um dia tão tremendo. Eu nunca tinha visto, isso nunca aconteceu, eu acredito, no Brasil pelo menos, do presidente da República convocar um dia nacional de jejum. Então nós vivemos um tempo novo. Nós não vivemos um tempo novo para os evangélicos. Nós estamos vivendo um tempo novo da nação brasileira, para todos os brasileiros. Então isso é sobrenatural. Nós podemos partilhar dessa objetividade, como foi no dia de hoje, num ataque sincronizado contra o adversário, contra as trevas, contra essa praga, e podermos juntos, como brasileiros, termos essa vitória, em nome de Jesus. Então eu gostaria de iniciar essa live orando, entregando esse jejum, mas também estabelecendo portas abertas sobre nós e sobre a sua vida, para que nós possamos ter aqui alguns minutos, quem sabe até mais de uma hora, mas de um tempo assim muito precioso, muito gostoso, em nome de Jesus. Amém? Depois disso, o pastor Samuel já nos dirige num tempo de adoração, e adore aí na sua casa, cante, louve. Eu tenho recebido vídeos de pessoas, especialmente do Ministério Louvor da nossa igreja, que nós estamos fazendo louvor, estão com seus instrumentos em casa, acompanhando, tocando. Faça isso agora, participe, em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua fronte e fazer a sua oração junto comigo. Espírito Santo, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esse dia. Obrigado também por esse tempo que nós estamos vivendo. Pai, por um lado, difícil de estarmos, Senhor Jesus, vivendo esses dias, mas por outro lado, Senhor Jesus, sendo dias de tanta bênção, porque tanto aprendizado está vindo sobre nós. Nós queremos te louvar por essa oportunidade que tivemos hoje, nesse dia de domingo, orarmos, jejuarmos, nos consagrarmos e apresentarmos a nossa nação diante de Ti. Apresentarmos, Pai, o Brasil diante de Ti. Deus, esse jejum foi para que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa vida, Pai, seja transformada diante do Brasil que o Senhor quer nos entregar e diante do Reino dos Céus. Deus, que se cumpra a Tua palavra na nossa vida, que se cumpra o Teu propósito na nossa vida, que o Senhor seja glorificado na nossa nação. Pai, mais uma vez pedimos perdão pelos pecados da nossa nação, pelos pecados do Brasil, por tanta afronta, Pai, contra o Senhor Jesus, contra o Senhor, Pai, contra os céus, tantas afrontas, Pai, acontecer na nossa nação. Espírito Santo, nós nos arrependemos e nós pedimos perdão, acreditando que o Senhor está nos perdoando e está sarando a terra, acreditando que o nosso clamor durante todo esse dia, Pai, também chegou aos Teus ouvidos. Senhor Jesus,
põe por terra essa praga, põe por terra essa maldição, põe por terra esse vírus, mas sobretudo, põe por terra os nossos corações, talvez endurecidos em tantas áreas. Põe por terra, Senhor Jesus, a grandiosidade do nosso eu. Põe por terra, Senhor Jesus, o orgulho, a altivez. Põe por terra, Senhor Jesus, os pensamentos impróprios, os princípios, Senhor Jesus, que não dizem respeito a Ti, ao Teu reino. Põe por terra, Senhor Jesus, as famílias que estão desestruturadas, restaurando-as, Pai, numa estrutura de vida plena e abundante. Deus, põe por terra casamentos que viveram na falsidade até aqui. Põe por terra relacionamentos, Pai, que são fundados em ilicitude. Põe por terra, Senhor Jesus, todo o princípio que não coaduna com a Tua palavra, todo o princípio que não está em linha com o Teu trono, de forma, Pai, que saiamos desse tempo, Senhor, uma nova igreja, formada por novas famílias, por novos cristãos. Pai, recebemos esse novo Brasil, recebemos essa nova nação, recebemos o Teu governo por completo sobre a nação brasileira e as nações da terra. Assim oramos, entregando esse dia de jejum e consagração, e também esse culto de adoração e louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, sim, verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Será sempre nossa canção.
sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.
és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Te entronizamos, Jesus. Te entronizamos, Pai, também nesse dia. Espírito Santo, te entronizamos também nesse dia. Pai, nos tantos cultos que estão acontecendo agora, e que tem o Senhor Jesus como centro, que tem o Senhor como base, como centro, eu peço que o Senhor esteja tocando cada vida através do louvor, da palavra, e o Senhor possa, Pai, ter o devido lugar, não apenas no culto, na igreja, mas o devido lugar em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Em nome de Jesus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus, que toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, que toma o teu lugar. Faça essa declaração aí na sua casa. Faça essa declaração aí. Faça essa declaração mais uma vez. Ministra o coração de Deus. Ministra o coração do Pai. Declara isso. Mais uma vez, você é a tua casa. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem.
suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Salvador, o nosso Redentor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Mais uma vez te agradeço. Mais uma vez te agradeço. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu já tinha falado na quarta-feira, na live que fizemos às 10 horas da noite. Próxima quarta-feira teremos novamente uma live 10 horas da noite, como temos tido nas sextas-feiras também, às 20 horas na sexta-feira, 22 horas na quarta-feira, 19 horas no domingo. Eu tinha falado que eu gostaria de falar e iria falar sobre família, porque eu creio sinceramente que todas as coisas começam aí. Esses dias em casa, esses dias em família, esses dias dentro dos lares tem sido muito tremendo. Eu vou abordar aqui do ponto de vista desse convívio familiar, desse retorno aos lares. Tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção andarmos juntos, estarmos juntos com os filhos, com a esposa, com o marido. Tem sido uma bênção nós estarmos tendo percepções dentro do lar, termos percepções dentro das casas. É engraçado que Deus nos dá essa oportunidade de nós convivermos no local que nós afirmamos ser o nosso lugar de refúgio, ser o lugar onde estão as pessoas mais importantes da nossa vida, sendo o lugar que é a razão do nosso trabalho, da nossa entrega, mas é o lugar que muitas vezes, aonde menos nós estivemos até agora, antes de Deus nos dar essa parada. E Ele fez isso por toda a terra. Deus nos devolveu a esse lugar. Deus nos devolveu as nossas casas. E isso tem um propósito. Tem a finalidade de fazermos correções. Tem a finalidade de mudarmos de opinião. Tem a finalidade de nós termos uma nova dinâmica de vida, de olhar face a face, de perceber algumas coisas na vida dos filhos, na vida da esposa ou do esposo, que talvez até agora não teríamos percebido. Que oportunidade! Eu quero ler um texto antes de seguir, e gostaria que você abrisse, que está em Mateus capítulo 7, um texto muito conhecido. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Esse texto diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua sabedoria, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Esse texto fala de uma dinâmica da construção, da edificação do lar. Jesus a rocha, Jesus a base.
Então essa construção ela precisa ser erguida sobre a rocha que é Jesus. Isso é pacífico. O texto é muito claro. Porém, o versículo de número 29 diz que Jesus ensinava aquelas coisas tendo autoridade que não era vista na vida dos escribas, porque viviam uma vida religiosa. Uma autoridade que Jesus vivia na sua casa, porque ele tinha uma casa, vivia na sua casa, vivia no seu dia a dia, vivia com os seus discípulos, vivia nos seus relacionamentos, gerava essa autoridade. Então o que Deus está fazendo conosco é exatamente nos dando a oportunidade de gerarmos uma autoridade a partir do nosso lar. Nós estivemos agora em fevereiro de 2020, um evento chamado Descende Brasil. Nós estivemos lá, estive como um presente de Deus, e com muita gratidão estive lá com a minha esposa e os meus filhos. Um evento maravilhoso, onde reuniram-se mais de 200 mil pessoas, mais se contarmos as pessoas que acompanharam pela internet. Nós estávamos no estádio do Morumbi, mas 2 outros estádios estavam também cheios. Foi um derramar de Deus, num mover sobrenatural, que nós do M12, você que conhece a Visão Celular no modelo dos 12 e vive, já temos vivido isso há vários anos. Num evento chamado Fruto Fiel em Manaus, promovido pela Visão Celular através do apóstolo René de Araújo Terra Nova, nós temos 250 mil pessoas crentes mobilizados para um dia de adoração, de consagração, celebrando a fidelidade da palavra de Deus na vida das pessoas. Então nós temos tido essas experiências. Porém, eu não posso deixar de olhar para o Descende e perceber que ali havia um avivamento geracional. Porque o público que lá estava era um público muito jovem. A média de idade era uma média muito, muito baixa. 24 anos, salvo engano. A média de idade. E Deus fez uma chamada para o envio de uma geração. Não apenas dessa geração, mas de toda a geração que se entregar a Ele, de todas as pessoas que se entregarem a Ele, que entender esse despertamento. Havia um povo ali com muita sede de Deus, muitas famílias juntas naquele dia, naquele lugar, pessoas celebrando a Deus, orando pelas nações e profetizando sobre o Brasil. Nós tínhamos lá várias pessoas da comunidade Batista Betel de Beltrão e algumas outras pessoas de outras igrejas, inclusive das nossas também, dessa região do sudoeste do Paraná, e nós voltamos para as nossas igrejas incendiadas, com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Convocamos um jejum na nossa igreja, de 35 dias, logo depois. Não convocamos de 40 por causa de uma agenda que tínhamos. Então nós estamos vivendo esse jejum, esse período, com objetivos específicos, relativos à igreja de Cristo, e nesse jejum ainda, antes desse coronavírus, nós colocávamos a igreja, o Brasil, colocávamos os propósitos nessa jornada de consagração. E eu quero ler para você o que foram e estão sendo, porque ainda estamos no jejum, os alvos, os propósitos, por que jejuamos, por que estamos clamando, junto com muitas outras igrejas das nações da terra, com esse mesmo viés. O primeiro aspecto colocado, você pode ir nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, isso era antes do coronavírus, antes da proporção desta praga no Brasil, aliás, antes desta praga no Brasil. Esse jejum visa um clamor pela manifestação mundial de Jesus. Nós estamos jejuando junto com milhares e milhares de pessoas, clamando para que Jesus, o noivo, venha em seu poder de avivamento do primeiro amor
e em sua segunda vinda, para que Jesus volte. O terceiro aspecto, o terceiro propósito desse jejum é um clamor para que a noiva, a igreja, esteja preparada, para que o Senhor quebrante o nosso coração e nos conceda a graça de desenvolvermos ainda mais a sua imagem e a sua semelhança, sermos igreja, sermos o que Ele nos projetou para que fôssemos. Em quarto lugar, compreende um clamor para que Jesus sempre seja reconhecido como o Senhor da igreja, como cantamos, para que Jesus tome o seu lugar, para que Jesus esteja no seu lugar, para que Ele seja efetivamente o Salvador, mas também o Senhor da igreja, não com relação a Jesus, mas com relação ao coração da igreja. E também clamamos pela liberação das nossas vidas, para anunciarmos o Evangelho do Reino. A tônica da nossa consagração, então, foi essa manifestação de Jesus e a restauração da igreja. Pensando em todas essas coisas, esse final de semana, ouvindo alguns profetas dessa nação, ouvindo alguns pastores que têm conseguido fazer leituras sadias, sábias, a gente se depara, depois desse impacto no Brasil, que foi o Descende, e que tem sido mobilizações como essa, que eu citei, do M12, do Fruto Fiel, mas nesse último evento, o Descende em São Paulo e em Brasília. O que acontece? Jesus nos coloca, o Senhor nos coloca dentro das nossas casas. Depois desse impacto, desse clamor, depois desse levantamento de vocacionados, depois dessa frutificação para a obra missionária, para pregar o Evangelho, o Senhor nos coloca dentro da nossa casa. E é nesse aspecto que eu estou dizendo que tem sido dias de bênção. O Senhor nos devolve ao lar, que é onde nasce o avivamento e toda a manifestação legítima. Nos devolve à nossa casa, que é onde deve começar com legitimidade todo o mover sobrenatural de Deus. Porque não existe nada legítimo que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, possamos fazer que não comece primeiro dentro da nossa casa. Jesus está legitimando a igreja para frutificar. Jesus está legitimando a igreja para ir para as nações da terra, não sem antes entrarmos dentro dos nossos lares, não sem antes irmos para dentro da nossa casa e curarmos relacionamentos familiares, e curarmos a família brasileira e a família das nações. Irmos para dentro da nossa casa e sararmos essa nação a partir da nossa casa. Vocês conseguem entender que nós não podemos mais exercer ministério com as nossas casas endividadas emocionalmente, espiritualmente? Nós não temos como seguir, senão nós vamos colher o mesmo fruto. Aliás, as outras gerações colherão os mesmos frutos que colhemos hoje. Pessoas bem intencionadas, pessoas vocacionadas, pastores, líderes, fazendo a obra de Deus, pagando alto preço, mas com dívidas dentro da sua casa, dívidas com os seus filhos, dívidas de relacionamento com os seus filhos, dívidas de relacionamento conjugal. Deus está nos dando a oportunidade de sarar tudo isso. Queridos, avivamento não é abrirmos inúmeras igrejas. Avivamento não é termos milhares e milhares de missionários no campo, mas é termos tudo isso com saúde emocional, com saúde espiritual dentro da nossa casa. Essa palavra é muito dura, é muito difícil de dar,
porque surgirão na mente de muitos argumentos, muitos questionamentos, mas se colocarmos a nossa cabeça no travesseiro por uma reflexão honesta, nós sabemos que essa é a verdade. Existe um grupo de pessoas aqui no Paraná, em Almirante Tamandaré, capitaneadas pelo pastor Cote, Marcos Borges, que tem tido essa visão de sarar pastores, sarar líderes. Por quê? Para que seja devolvida a saúde da igreja. Deus vai sarar a nação, sarando as famílias. Deus vai sarar a nação, nos sarando, nos curando. É hora disso, Brasil. É hora disso, famílias brasileiras. É hora de enfrentarmos tantas coisas que podem estar há anos e anos e anos roubando a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa saúde, e roubando as oportunidades legítimas e verdadeiras da expansão do Evangelho de Cristo. Há muita expectativa no nosso coração. O temor de Deus foi devolvido, foi restabelecido, mas nós precisamos fazer as leituras certas nesse momento. Por isso que é tempo de uma análise madura, de uma análise sincera, e nós temos tido tempo para fazer o que sempre dissemos que não tínhamos tempo. E aqueles que não têm feito isso, qual é a justificativa para hoje não estar fazendo? Nós estamos sendo devolvidos à base, nós estamos sendo devolvidos ao lar. Deus nos está preparando para aquilo que virá. A guerra nem começou ainda. Por isso que o exército precisa estar afinado, preparado, pronto. A guerra ainda virá. A guerra nós ainda enfrentaremos. Tem batalhas que virão ainda pela frente, isso é certo, é bíblico. A questão primordial é como enfrentaremos as próximas batalhas. Nós não podemos enfrentar as próximas batalhas da mesma forma que nós enfrentamos agora. Esse momento foi de preparo, foi de devolução, para que tudo aconteça de dentro para fora, de dentro do lar para fora dele. O Senhor está nos dando força espiritual e moral diante do adversário e diante da guerra que travamos. É um momento então de nós absorvermos a palavra de Deus, como Ezequias um dia recebeu: põe em ordem a tua casa. É esse momento que vivemos. Então, quando eu li esse texto de Mateus capítulo 7, quando Jesus diz: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, está falando dessas coisas que eu estou expondo a vocês, que estou começando a expor a vocês. Firmar a casa sobre a rocha, firmar a casa sobre Jesus, é conectar a tua casa à rocha, como numa edificação onde ela é perfurada. A rocha é perfurada, e ali é chumbado o ferro, é conectado aquele ferro, aquela estrutura nas bases da rocha, para que a casa e a rocha sejam a mesma coisa. Então nós precisamos estar atentos a essa palavra. E antes de eu passar a parte boa, eu vou ter que te mostrar um quadro, para que você possa fazer uma autoanálise, e para que nós todos possamos juntos identificar algumas coisas, e possamos realmente tomar posição nesses dias. O que nós enfrentamos? Nós enfrentamos um desajuste generalizado das famílias. Como as igrejas trabalham hoje essas questões? Como as igrejas trabalham, tem que trabalhar hoje questões básicas,
referentes à educação de um filho, por exemplo, referentes à saúde de um casamento, de um relacionamento, de cristãos e de não cristãos. Coisas que nós já deveríamos ter resolvida na nossa casa, antes até de casarmos. Sabem aquela história que dizem que a outra pessoa nos completa a metade da laranja? Isso não pode ser verdade num casamento, porque aquele que casa pela metade causa endividado, e ele vai cobrar essa dívida do outro, como se o outro fosse a resposta para as suas debilidades. Nós precisamos casar, ter relacionamentos que perdurem, porque estamos inteiros, integrais, resolvidos. Os papéis dentro das casas estão invertidos. Muita irresponsabilidade, valores deturpados. O respeito em muitas situações foi embora. O temor de Deus é algo que nem se fala, nem se cogita. A nossa geração vive, e nós vivemos isso, essa terrível cultura que tentou tomar a nossa nação, mas pela misericórdia de Deus está dia a dia caindo por terra. Um amor livre sem compromisso, sexo livre sem compromisso, a homossexualidade, a legalização das drogas, permissividade de toda ordem, famílias apáticas, inertes, que não se dão valor, pais com medo dos filhos, filhos desrespeitando, desonrando os pais, muita pornografia, muita promiscuidade, muito adultério, muita prostituição, desordem. Esse é o quadro. Mas Deus quer sarar a nação. Deus nos devolve para esse lugar. Deus quer sarar a nação. Deus nos devolve para esse ambiente, para que a cura aconteça. Ei, é tempo de cura. É tempo de cura, é tempo de restauração na tua casa. O Senhor Jesus rasgou os céus para que essa unção chegue até você e chegue até mim. Recebe essa cura, posicione-se nessa cura, posicione-se, faça a sua parte. O Senhor Jesus está nos oportunizando. Eu quero abordar 3 aspectos aqui muito rápidos, vou tentar pelo menos, para que a gente possa refletir. Em primeiríssimo lugar, nós precisamos resgatar o lugar do pai dentro da família. Nós precisamos enxergar qual o lugar do pai. É claro que da mãe também, da esposa, da mulher, mas eu vou falar depois. Mas o pai estar no seu devido lugar. A falta desse referencial paterno que dê direções claras, que imponha limites, que traga segurança, talvez seja, se não a pior, talvez uma das piores ausências, falhas, debilidades das famílias na nossa nação. A figura do pai é o eixo em torno do qual a vida do filho transita, especialmente fatores relativos à sua identidade. A sexualidade do filho está conectada à figura paterna. Isso tem a ver com a presença do pai. A mãe nutre os relacionamentos. Essa essência da mulher, a mãe nutre desde o ventre. Ela tem útero, ela tem os seios, ela nutre o filho. Isso faz parte de uma ordem divina. Mas o pai afirma a consciência moral e sexual dos filhos. O pai, o homem, é essa referência da moral, do limite,
dos conceitos que colocam as pessoas em contato com a sua verdadeira identidade e com a identidade que Deus gerou nela, no filho, e através dela gerará na família que virá. Então essa figura do pai precisa ser restaurada. Pais que me escutam, avós que me escutam, filhos homens que me escutam, é hora dessa restauração. Não tenha vergonha de nada, tenha coragem, dê uma volta de 180 graus e vá de um extremo para o outro, na graça de Deus, na dispensação do poder de Deus que está sobre nós. Por que eu citei a sexualidade ali como essa área da vida do filho em que o pai é um fator essencial? Porque a primeira situação dentro da vida de uma pessoa a ser pacificada como indivíduo é a sua identidade, se ela é homem ou é mulher. Não existe como absorvermos esse conceito olhando para Jesus como a rocha, como a base de uma família, de que uma criança, um filho, escolhe aquilo que ele é. Meu Deus, isso vai contra a mínima inteligência humana, ou a pessoa que tem um mínimo raciocínio humano. Queridos, anatomicamente, quem tem um pênis é homem, e quem tem uma vagina é mulher. Não existe como nós não darmos essa identificação clara dentro da nossa casa. Pode ser um absurdo isso que eu estou dizendo a você, mas são bases que foram retiradas, que não permitem que nos conectemos a Cristo, a essa rocha, dentro dos princípios bíblicos, dentro da visão bíblica de família, sendo aquela família que vai suportar as tempestades. Porque uma situação como essa, me perdoe, eu falo com muito respeito, uma situação como essa já é uma tempestade dentro do indivíduo. A não aceitação, a confusão de identidade, a confusão dentro da casa. Pais, nós precisamos ter o nosso papel de comunicar aos filhos segurança, identidade, consciência moral, consciência sexual. Porque senão eles caem num nível de carência absurdo. Num nível de carência que vai ter que ser suprido de alguma forma. E o suprimento que vem, muitas e muitas vezes, ele é deturpado. Pai, elogie os seus filhos. Elogie a sua esposa. Você não tem noção do que é o elogio de um pai a um filho. Do que é o reconhecimento de um pai para com um filho. É diferente do elogio da mãe. O relacionamento de pai e filhos é diferente do relacionamento de mães e filhos. Cada qual no seu papel. Então, quando eu falo dessa presença do pai, desse pai atuante, desse pai referencial, eu não estou falando apenas de uma presença física, ela é importante, mas eu estou falando de um significado, como diz o pastor Cote. Um significado para a vida do filho. Nós precisamos dessa figura paterna, e eu vou usar aqui uma expressão, e é apenas uma expressão, apenas uma figura para que você possa entender, daquele homem que é o caçador, que é o provedor, que vai buscar o sustento, a caça, que luta pela família, que tem um amor verdadeiro por ela, que conquista o coração, a confiança, todos os dias, dos seus filhos, da sua esposa, que tem o coração da sua casa nas suas mãos.
que tem a consciente missão de que ele estabiliza o ambiente. Esse homem tem o respeito da esposa, esse homem tem o respeito dos filhos, ele tem a admiração da família. Por quê? Porque ele traz o senso de segurança, de provisão e de fidelidade. Porque ele traz aquilo que é da essência dele, entregue pelo próprio Senhor na sua vida. Precisamos voltar para o nosso lugar. É isso que Deus está fazendo, nos devolvendo para dentro dos lares, para dentro de um estilo de vida, entre aspas, um estilo de vida bíblico, um estilo de vida santo, com uma comunicação verdadeira, com uma manifestação de amor genuína. Quer refletir um pouco? O que os teus filhos pensam sobre você? O que os nossos filhos pensam sobre nós? O que vem à mente deles quando eles pensam em nós? Somos uma inspiração? Somos uma segurança? Eu estou falando verdadeiramente, genuinamente. Não uma resposta do filho por educação. Genuinamente. O pai precisa ser essa fortaleza dentro de casa. Essa fortaleza. Ser o que ele significa. Porque a ausência disso, a ausência desse pai, gera falta de direção. A ausência dessa figura forte gera ausência de limites. Gera insegurança. E como pensaremos numa casa edificada sobre a rocha e uma nação sarada com pessoas sem direção, sem limites e inseguras? Você entende por que eu estou chamando a tua atenção para esse texto? E para mostrar que Deus vai fazer grandes coisas, quer fazer grandes coisas na nação, e fará. Porém, Ele quer sarar primeiro a nossa casa. O que as famílias precisam hoje não é de uma economia estável, em primeiro lugar. As famílias precisam de homens valentes que enfrentem crises, que enfrentem vírus, que enfrentem recessão, que enfrentem choros, que enfrentem fome, que enfrentem gritos, que enfrentem demônios, que enfrentem seja lá o que for. Esses homens construirão uma nação forte. Esses homens construirão uma nação digna. Esses homens, essas famílias construirão um Brasil que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Por isso, repito e vou repetir até o final dessa live, por isso o Senhor nos devolveu para dentro da nossa casa. Por isso o Senhor nos devolveu para dentro dos nossos lares. A situação pós-coronavírus vai precisar desses homens valentes. A situação pós-coronavírus vai precisar desses homens que tragam direção, em paz, que tragam limites em autoridade, que tragam segurança em amor. A situação pós-coronavírus é uma guerra que, conforme a nossa postura, já está vencida no primeiro round. Nós não precisamos apanhar. Não precisamos. E eu quero profetizar, nós não vamos apanhar. Nós vamos lutar e vamos vencer, e assim a terra será curada. O segundo aspecto, as esposas. Uma geração de homens ausentes exigiu um remendo dentro das casas.
que foi a figura, o que é a figura daquela mulher forte. Aquela mulher que, de tão forte que ela precisou ser, ela quis se equiparar ao homem em tudo. E homens e mulheres são diferentes. Esse não é um discurso machista. É a apresentação de uma realidade bíblica. A mulher é esse vaso frágil que precisa ser cuidada, que precisa ser conduzida, que precisa ser orientada. A mulher é aquela que entende, mulher forte, biblicamente, é aquela que entende a sua função dentro do lar, a nutrição, nutrir. Queridos, eu não estou falando que as mulheres têm que estar todos os dias no fogão fazendo comida, não é isso que eu estou falando, mas nutrir a emoção dos filhos, o dia a dia da casa, a saúde da casa, a paz no lar. Mulheres que honrem o seu marido, que dignifiquem a sua casa. Mulheres fortes, sim, mas segundo a força que o Senhor Jesus estabeleceu. Eu não quero entrar aqui na deturpação que os movimentos feministas trouxeram, porque trouxeram uma deturpação, por causa da ausência dos homens dentro do lar, por causa da forma como o homem saiu do seu lugar. Eu sei que houve essa deturpação, e que muito foi exigido dessas mulheres, porém, nós estamos gritando há anos, vamos colocar em ordem todas as coisas. Mulher, é necessária essa amabilidade, é necessário essa paciência, é necessária essa calma, é necessário estar nesse lugar. Eu sei que a necessidade de muitas mulheres as levou para o mercado de trabalho, as necessidades da vida deixou mulheres fora de casamentos. Tem mulheres que não casaram, porque tiveram que atender o pai ou a mãe idoso, tiveram que sustentar famílias, foram abandonadas por homens que lhes prometeram tantas coisas e lhes deixaram com um filho nos braços, e não perceberam que quando elas tiveram sozinhas que criar esses filhos e sair de casa para ir para o mercado de trabalho, esses filhos ficaram sem pai, mas também perderam a mãe. É esse quadro que nós vivemos. Eu não estou anulando as dores dessas mulheres, eu não estou anulando as dificuldades, mas eu preciso dizer para você que esse plano está arquitetado no inferno. Vocês lembram que antigamente as bonecas dadas às filhas, elas tinham uma outra bonequinha que era filha daquela boneca, elas vinham de rosinha, uma mamadeira, outras bonecas vinham com um carrinho de bebê, e hoje o que a gente ainda vê alguns desses modelos, mas o que nós vemos muitas vezes é aquela boneca que é a Mulher Maravilha, que é a super poderosa, que está vestida sensualmente, e as meninas vão brincando, vão receber. Vai, continua. Desculpa, deu um probleminha aqui no nosso aparelho, mas já resolvemos. Essas meninas, essas crianças que brincavam com essas bonecas, hoje estão tendo que receber uma realidade completamente contrária à sua verdadeira essência em Deus. Mulher, mãe, esposa, você é forte. Você é forte porque você tem Deus na tua vida. Você é forte porque você tem lutado por uma família e por uma casa, por um homem, por um esposo, e junto com ele. Você é forte porque você dobra os teus joelhos
e intercede por essa família. Você é forte, mãe, mulher, esposa, porque você nutre na tua casa o respeito, a fidelidade, a segurança. Você é forte por ser uma mulher que sabe o seu lugar de honra e de admiração. Então, eu sei que Deus está fazendo uma reviravolta em nós e na família, mas entenda que precisa desejar isso. Precisa abrir mão, talvez, de um padrão de vida. Precisa abrir mão de algumas regalias. Precisa abrir mão de um estilo de vida. Precisa abrir mão de algumas coisas que a sociedade foi nos impondo, dizendo que precisávamos ter e até ser, para sermos fortes, para sermos homens, ou para serem mulheres. Isso está caindo por terra, porque hoje, eu tenho dito isso, aquele que tem 100 reais, ou aquele que tem 1 milhão de reais, tem o mesmo problema. Nós somos iguais. Deus está nos mostrando quão frágil nós somos. Deus está nos mostrando quem é que governa esse mundo. Deus está nos mostrando quem Ele é e qual o propósito que Ele tem. Está aqui, queridos, Mateus capítulo 7. Esse é o propósito para a família, é onde a nossa casa deve estar, onde o teu casamento e o meu deve estar conectado, onde nossos filhos devem ser criados, na rocha. Na rocha. Essa marginalização do pai, eu tenho que voltar. Essa marginalização do pai e essa superproteção da mãe, aquela, desculpa a expressão, aquela galinha choca, que tudo tem que ter debaixo das suas asas, que o filhinho virou protegido, a filhinha virou a protegida, tem formado pessoas inseguras, irresponsáveis, sem palavra, desculpa a expressão, tem gerado homens banana, que não conseguem governar nem a sua própria vida. Só que esses homens e essas mulheres vão se casar, vão constituir famílias. Você sabe que muitas vezes as mulheres buscam homens mais velhos para se casar por causa desse aspecto. A imaturidade de muitos homens. É preciso restaurar esse respeito dentro de casa, na figura do pai e na projeção dessa figura lá nos filhos. A formação desse conceito, desse respeito, e a fonte desse respeito é a integridade. Um homem de verdade, um homem comprometido com a verdade. A mulher precisa ter condição de confiar no marido. Homem, a mulher tem que ter condição de confiar em ti. Assim ela vai estar segura. Então, a dinâmica de uma família funcional, uma família na rocha, é essa família de um marido íntegro, confiável, amoroso, que nutre com segurança, que alimenta com segurança, no sentido emocional, e também físico e material, é claro. Uma esposa segura, bem firmada, feliz, realizada, que também nutre naquilo que lhe cabe o seu lar. O resultado? Filhos saudáveis. Num âmbito amplo, uma sociedade saudável. Porque esses filhos gerarão as famílias saudáveis. É essa estrutura ideal que está sendo atacada, deturpada. É essa estrutura que precisa ser restaurada.
E tudo começou com o quê? Numa estratégia diabólica de marginalização dos maridos. Por isso a necessidade de colocarmos todas as coisas nos devidos lugares. Essa família funcional, que é a minha família e a tua, e se não é, ela vai se tornar, porque estamos tendo a oportunidade de estabelecer uma análise, de estabelecer um plano de restauração, de estabelecer um veículo, a cruz do Calvário e o sangue de Jesus, que vai completar essa obra. Esse é um grande desafio. É uma desestrutura desafiadora que tem matado famílias, mas que o Senhor tem planos com ela, que o Senhor sonha com ela, porque projetou uma família de filhos semelhantes ao seu Filho Jesus. Precisamos arrancar dessa nossa estrutura essas coisas que acabei de compartilhar, tanto homem quanto mulher, para que não criemos os bebês de 80 quilos, para que não vejamos pais na sua avançada idade tendo que manter a casa dos filhos, não por uma questão de necessidade, porque muitas vezes existe necessidade, um infortúnio na vida, algo que aconteceu, uma exceção, mas não por falta de integridade e do caráter de um homem segundo o coração de Deus. Outro aspecto, já vai ficar bom, mas eu preciso abordar algumas outras coisas, para que essa família de Mateus capítulo 7, essa casa estruturada na rocha, possa realmente florescer e ser edificada com sabedoria e com graça. A imoralidade golpeou as famílias, maridos, esposas e filhos. Uma criança de qualquer idade que saiba mexer no smartphone, que tem acesso à internet, ela tem acesso a qualquer conteúdo de qualquer natureza na ponta dos seus dedos. Ouvi ontem esse dado de uma pessoa muito confiável. Ele disse: no segundo acesso de um site pornográfico, de um conteúdo pornográfico, a pessoa está viciada. No segundo acesso. Porque toda a química física, toda a química do nosso corpo, que é acionada pela droga, ela é acionada também pela pornografia. Os níveis de dependência acionados no nosso corpo são os mesmos. Então nós precisamos tirar da nossa vida, da nossa casa, do nosso alcance a imoralidade. Se existem áreas na tua vida, se existem questões na sua vida que elas são alvo dessa luta, precisa resolver isso, precisa tirar isso de dentro da casa, precisa santificar a casa, precisa purificar a casa. Toda imoralidade é fruto de níveis de rejeição, seja paterna ou materna, mas especialmente paterna. A imoralidade produz os machos, não produz os homens. Produz os machos e produz as mulheres de consumo, que muitas vezes não são prostitutas de rua, mas elas, na sua concepção, elas são um objeto, elas são um produto de consumo. E a consequência disso, e eu não estou falando de mulheres, só de mulheres solteiras não, e homens solteiros, estou falando de homens e mulheres casados, que geram filhos completamente sem identidade.
essa falta de identidade, veja como uma coisa está atrelada à outra. E veja a extrema necessidade do Senhor curar nossa nação. Essa ausência de identidade, de segurança, essa desestrutura, ela é a responsável pelos níveis de ansiedade nos lares e nas pessoas. Como não ser ansiosa uma pessoa que não sabe nem quem ela é? Que não conhece o propósito da sua vida, que não sabe por que foi gerada e por quem foi gerada, no sentido da paternidade divina. E muitas pessoas, infelizmente, às vezes até pela paternidade biológica. Como não ter níveis de depressão dentro dos lares? Como não ter níveis de tristeza profunda dentro dos lares? Queridos, Deus está nos colocando diante de tudo isso nesses dias, dentro da nossa casa, para reflexão, para nos restaurar, para curar as nossas carências, que geram níveis também de perversão, inclusive sexual, para restaurar a nossa identidade santa em Deus, para que as pessoas não estejam confundindo impureza e imoralidade com afetividade. Um homem, um moço, um jovem, homem ou mulher, que se entrega à prostituição, à prática sexual desordenada, muito embora possa isso até ser cultural, a pessoa que se entrega a isso tem níveis de rejeição, de inaceitação, não sei se existe essa palavra, que a gente não consegue medir. E muitos deles, queridos, estão dentro dos lares, nossos filhos. Rejeição não é apenas um pai que abandona o filho, a mãe que abandona a prole, o filho, a filha. Não é apenas essa rejeição. Mas é esse deslocamento dos papéis dentro de casa que faz com que o filho seja rejeitado na figura do pai ou rejeitado na figura da mãe, ou até na figura dos dois. Então o que eu trago para você é algo muito sério, que tem orbitado o DNA da orfandade. Aí nós temos órfãos dentro de casa, filhos e filhas sem pai e sem mãe. Qual é a solução então, apóstolo? Depois que o Senhor apresenta um quadro tão terrível como esse, só tem uma solução: o sangue de Jesus. Só tem um jeito: o sangue de Jesus, a habitação de Jesus dentro dos lares, a entrega da nossa vida ao Senhor Jesus, porque daí a gente consegue reconhecer que somos um pai fora do padrão, uma mãe fora do padrão bíblico, um pai fora do padrão bíblico, uma mãe fora do padrão bíblico e filhos fora do padrão bíblico. Esse encontro genuíno com Jesus é um encontro à nossa verdadeira identidade de filhos gerados conformes a sua imagem e a sua semelhança. É sermos devolvidos a um propósito eterno de Deus. Deus tem propósito com a nossa casa, tanto que no texto de Mateus fala: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. E ele coloca a constituição de uma casa, de uma edificação.
Vamos praticar o Evangelho. O sofrimento vai sair dos lares. Nós seremos novas famílias, novas pessoas, quando Jesus entrar por completo com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem, na história da tua casa e da minha casa. E digo mais, não existe outra forma de Jesus entrar genuinamente na vida de alguém, se não for com tudo que Ele é e com tudo que Ele tem. Então, se você aceitou a Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor, toda a potencialidade dele está em você, toda a essência dele está em você, para ser essa família conforme o padrão bíblico, e para cumprir essa palavra também de Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 a 29, está tudo dentro de nós, toda a instrumentalidade. Não deixa ninguém roubar isso de você, não deixa ninguém dizer algo diferente, tirar a esperança, tirar essa verdade de dentro do teu lar. O Senhor Jesus possibilita essa restauração hoje. O Senhor Jesus possibilita essa reconstrução hoje, agora. Peça agora, faça essa oração agora aí na tua casa. Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura a vida da esposa ou do esposo, restaura a vida dos meus filhos, restaura os fundamentos da minha casa, seja Senhor da minha vida e da minha família. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Completa a tua obra, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você já tinha feito essa oração, mas hoje você recebeu algo na tua vida, seja de restauração, seja de entrega da tua vida a Jesus, pode fazer um comentário aí, diga: eu recebo. Eu fiz vários contatos na segunda live, e uma das pessoas me mandou uma mensagem: eu recebi esse Jesus na minha vida, pastor, quando o senhor orou. Essa pessoa não é de Francisco Beltrão. Jesus quer fazer e pode fazer isso agora. Se você tomou essa posição verdadeira, Ele já está fazendo. A partir dessa oração, decida ser esse filho segundo o padrão de Deus, decida ser essa esposa segundo o propósito de Deus, esse pai segundo o plano do Senhor. Ele nos capacita e nos capacitará. Deus não vai fazer o que é a nossa parte, querido, mas Ele nos capacita a vencer todos os dias. E essa palavra, essa verdade, ela vai de geração em geração. O que nós estamos fazendo é um investimento nas nossas gerações, na vida dos nossos filhos. Deus está nos dando esse respaldo, Deus está estruturando esse tempo, nos estruturando nesse tempo. Deus está nos entregando, nos instrumentalizando, nos fez parar. Deus fez o mundo parar, para dar também esse grito, essa voz dentro da nossa vida. Então conecta as tuas gerações a isso que está em você, a essa verdade que está em você. Conecta os teus filhos que sonham. A Bíblia diz: os jovens terão visões. Os jovens, eles sonharão. Os jovens estabelecerão. Mas e os velhos? Foram jovens e também passaram pelo mesmo processo, e colhem os frutos disso, mas também entregam legados de restauração, como estamos fazendo hoje, à sua família. Essa é uma verdade bíblica. Essa restauração familiar é obrigatória e é bíblica. Malaquias capítulo 4, versículo 6. A conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para quê? Para que as maldições não permaneçam na terra. Como vamos vencer esse vírus? Como vamos vencer essa praga? Como vamos curar as nações? Como vamos curar a terra? A conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
uma lógica bíblica que esteve aos nossos olhos, diante dos nossos olhos e até nos nossos lábios por muitos e muitos anos. Por muitos e muitos anos. Mas, numa estratégia do inferno, que a humanidade absorveu, ele foi separando a família dentro do seu lar, retirando pai e mãe dos seus papéis, gerando filhos rebeldes e filhos sem governo. E o resultado? Uma geração rebelde e sem governo. Mas isso acabou. Acabou porque o Senhor Jesus está derramando sobre nós de uma nova unção, para que haja saúde na nossa família, para que se estabeleçam através da nossa família, da minha, da tua e de tantos que nos ouvem e que estão ouvindo outras ministrações, outras lives de outros pastores, estabelecer uma nação curada, com pessoas vocacionadas, saudáveis. E vocação não é apenas para ministério pastoral, missionário, bispo, apóstolo, não. Vocação de pai, vocação de mãe, vocação de filhos, vocação de homens confiáveis, vocação de homens e mulheres íntegros. Nós estamos legitimando essa expansão a partir dos nossos lares. Nós estamos definindo os dias das nossas gerações, o futuro da nossa nação, o futuro dos nossos filhos. Nós estamos legitimando através das nossas casas. Essa é a saúde emocional e a saúde espiritual que manda embora a depressão, que manda embora a ansiedade, que manda embora a opressão, que manda embora a atrofia social, que manda embora as deturpações da mente humana e que inaugura um tempo novo que anuncia a volta do Messias, a volta de Jesus. Eu não sei se você está conseguindo entender isso, mas o que eu estou querendo te dizer é que a herança verdadeira que nós deixamos é espiritual. É o legado geracional que vai produzir seus efeitos, geração após geração, geração após geração. Nós vamos ter que velar por isso agora e ensinar os nossos filhos e os nossos netos a velar por isso amanhã também. Vamos partir dessa experiência e mudar o curso das coisas, o ambiente espiritual das nossas casas, e certamente mudaremos o ambiente espiritual da nossa nação. Como estamos vendo, queridos, o presidente da República conclamou um jejum nacional. Nós estamos mudando essa nação. As pessoas de bem, as pessoas que têm o Senhor Jesus por Senhor e Salvador, estão mudando essa nação. Esse dia de intercessão, esse dia de jejum, esse dia de perdão de pecados, como fizemos aqui hoje também orando, é a chave nesse processo. Nós estamos respaldados pelos céus por essas ações. Nós estamos limpando os céus do Brasil. Os céus do Brasil já são outros, a nossa vida já é outra, apesar das circunstâncias que vivemos e aquelas que ainda virão. Porque eu disse que a guerra ainda vai vir, mas nós encararemos de outra forma. Nós seremos outras pessoas, como de fato já somos. Creia nisso, propague essa verdade dentro da sua casa, propague essa verdade aonde você estiver. Perceba, reflita, aonde existe quebra de princípios na tua história, na história da tua família. Peça perdão, restaure, levante-se como um guerreiro, adentre-se nessa herança, toma posse desse legado. Você multiplicará tudo isso na vida dos teus filhos. Viva debaixo dessa capacitação que vem pela graça de Deus em Cristo Jesus. Peça perdão, se arrependa. Se arrependa. É tempo disso, pedir perdão pelos nossos pecados, da nossa família, da nossa nação. Porque quando a graça entra, a condenação vai embora. Quando a graça chega, a condenação vai embora.
Então, saia de todo nível de acusação que o diabo possa tentar colocar na tua vida. Depois que você pedir perdão e você se arrepender, depois que eu pedir perdão e me arrepender, nós e a nossa casa vamos nos livrar de tudo isso. Essa graça é o fundamento da generosidade do Pai. Essa condição, pela graça, é um presente de Deus, como Pai. Então, eu sou filho de Deus por causa de um Pai que me amou, de um Pai amoroso, que entregou o filho dele por minha causa e por tua causa. Eu não sou filho dele porque eu mereço. Eu sou filho dele porque ele me amou e me amou primeiro. Ouça aí na sua casa a voz de Deus, que nos entregou Jesus, a rocha eterna, aquele sobre quem edificamos tudo na nossa vida, mas especialmente a nossa casa. Ventos e tempestades virão sim, mas diz o texto que nós vamos prevalecer, como sempre prevalecemos. É um novo tempo, um tempo que anuncia Jesus, o restaurador de todas as coisas. Adentraremos agora na Páscoa, seja a Páscoa bíblica, seja a Páscoa social, do calendário cotidiano, vamos pensar assim. E adentraremos na Páscoa dentro dos nossos lares. Quando o povo foi tirado do Egito e celebrou a Páscoa, a ordem era para trancarem-se em casa, e lá comeriam em família o cordeiro, e o sangue do cordeiro seria aspergido nos umbrais das portas, e aonde houvesse o sangue, aonde houvesse a marca, o anjo da morte não afetaria aquela casa. Essa é a tua casa, como o cordeiro em família. Tenha o sangue de Jesus sobre você e a sua casa. A Bíblia diz: se o cordeiro for grande, for muito, haverá alguém dentro da sua casa e você partilhará com ele. Que tremendo isso! Deus nos coloca numa quarentena dentro de casa no período da Páscoa, para celebrar a nossa libertação, a libertação da tua casa, a libertação da tua família. Assim como a Páscoa lá no Antigo Testamento foi a celebração dessa retirada deles do Egito, do povo hebreu do Egito, celebrando essa nova vida, uma vida que o Senhor Jesus tinha, uma nova terra. Eu recebo sobre todos nós, em quarentena, essa Páscoa que é o Senhor Jesus, essa Páscoa que é a nossa libertação pelo precioso sangue de Jesus. Eu e você, a nossa casa, nós estamos marcados, e não haverá morte na minha casa e na tua casa, nem emocional, nem física, nem espiritual. Nós prevaleceremos, como de fato temos prevalecido, para a honra e para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Não desliga, o pastor Samuel vai nos ministrar, e eu tenho 4 avisos para você, 4 orientações. Esteja comigo, mas esteja orando em família, celebrando a nossa libertação e a nossa vida, a libertação da nossa família, em nome de Jesus. Somos a família, conforme o plano e o propósito de Deus. Aleluia.
Recebe, em nome de Jesus. Doce chuva, se pedimos, Ele virá como chuva sobre nós. Se pedimos, Ele virá como chuva sobre nós. Faz chover. Oh Jesus, oh Jesus, Faz chover. faz chover nessas casas, nessas famílias. Faz chover sobre o Brasil. Aleluia. Se pedimos, Jesus virá como chuva sobre nós. Se pedimos, Ele virá como chuva sobre nós. Aleluia. Aleluia. A tua casa prevalecerá. Prevalecerá. A minha também. Nós prevaleceremos. Jesus é conosco. Amém? Deixa eu dar algumas orientações. Algumas são gerais, outras são para os membros da comunidade Batista Betel. E todo aquele que desejar integrar também a essa comunidade, está convidado a fazer parte do corpo de Cristo conosco ali na comunidade Batista Betel. Nós estamos com atendimentos a partir de segunda-feira lá na igreja. São atendimentos por agendamento. Então sempre terá um pastor de manhã e à tarde e nós podemos atender pessoas. Então você vai agendar um atendimento que seja essencial, um atendimento que seja urgente, que seja emergencial, pelo nosso telefone 3523-4028 ou através do seu líder de célula, através de um dos nossos líderes, de um dos nossos pastores. Você faz o agendamento e sempre terá alguém para lhe atender ali na secretaria da comunidade Batista Betel, na rua Romeu Lauro Verla, número 300, no centro, em Francisco Beltrão. Em nenhum momento nós falamos aqui, a não ser em ambientes fechados, na mídia fechada, da comunidade Batista Betel, falamos nos tributos, mas eu quero falar hoje. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, entregue. É claro que cada um dentro da sua realidade. Existem pessoas que são comissionadas, por exemplo. Existem pessoas que trabalham produzindo, os autônomos, e não tiveram renda. Aquele que não tem renda pode dar um passo de fé, mas não tem uma obrigação dentro do tributo conforme os preceitos bíblicos. Mas você pode dar uma oferta ao Senhor, sim. Você pode fazer isso, como fazemos com muita liberdade sempre nos nossos cultos. Então, entregue o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias, através da nossa conta bancária que está nas redes sociais, especialmente no Facebook, mas também está nas nossas mídias da comunidade Batista Betel, nos WhatsApps, nos números dos líderes, ou faça contato com um dos líderes, com um dos pastores, para promover essa entrega. E qualquer dificuldade que você esteja tendo nesse sentido, para fazer essa entrega, nos procure para que a gente possa facilitar para você a entrega, o envio, correto? Faça isso em nome de Jesus. O princípio vai nos proteger, seja esses princípios que falamos agora, ou qualquer outro princípio bíblico. Então caminhe com liberdade, em nome de Jesus. Também estamos aí, terminando o nosso período de jejum, começaremos a quarta fase,
durante essa semana, que será apenas de 5 dias, e eu vou passar orientações junto com a apóstola Elisângela, vou passar orientações através dos nossos líderes, através do nosso grupo de líderes, do nosso grupo M12 aqui em Beltrão. Então você saberá como você irá agir até o final desse jejum. Aqueles que desejarem e quiserem seguir essa orientação, muito bem. Aqueles que já estão fazendo o jejum de uma outra forma, inclusive por orientação nossa, também permaneçam como vocês estão fazendo esse jejum. Continuamos também com o nosso relógio de oração, está coordenado pela pastora Marlene, e estamos firmes nesse propósito. Então, nos horários que estão lá, nos sustente a igreja, e continuamos travando essa batalha. E o último convite, esteja nas nossas lives, toda quarta-feira às 22 horas, todas as sextas-feiras às 20 horas, e todos os domingos às 19 horas. Amém? Vamos encerrar com mais um louvor, mas desde já eu quero te abençoar em nome de Jesus. Abençoar mais uma vez a tua casa, declarar a tua casa separada para o louvor da glória de Deus. A tua casa, esta família, firmada sobre a rocha, que não sucumbirá a ventos e a tempestades, mas será um testemunho da fidelidade, da provisão e da graça do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Um beijo no coração, graça e paz. Estou plantado junto ao ribeiro, enraizado nesse solo fértil. Vou multiplicar, conquistar minha cidade ao meu general. Sou a geração do sobrenatural. Meus olhos irão ver o jamais visto igual. Minha nação bendita aos pés do meu Senhor. E a fé chamar, o Senhor está aqui. E a fé chamar, o Senhor está aqui. Brasil, tu és morada, solução do meu Senhor Jesus. Brasil, tu és morada, solução do meu Senhor Jesus. E a fé chamar, o Senhor está aqui. E a fé chamar, o Senhor está aqui. Brasil, tu és morada, solução do meu Senhor Jesus. Brasil, tu és morada, solução do meu Senhor Jesus.